Começando mais um vídeo do canal Versão Alpha, meu nome é Igor e se liga só galera, hoje eu quero ajudar vocês a melhorar o áudio aí do seu microfone para suas lives e gravações dentro do OBS usando alguns filtros. Então eu quero fazer um vídeo bem resumido, bem direto ao ponto e o mais importante vai ser a ordem desses filtros e é aí que tá o pulo do gato. Então vamos embora. Galera, já tô aqui na tela do OBS, mas antes de mais nada, galera, vocês vão clicar nesse ícone do alto-falante aqui do lado do reloginho do Windows, vão clicar com o botão direito, vão em Sons, e aqui em Sons vocês vão procurar Gravação, o microfone de vocês, Propriedades, e aqui em Níveis, se tiver 100%, diminui um pouco para ele já não começar muito estourado o microfone. Eu acho que aqui dentro do Windows, eu acho que um volume bom para começar seria entre 75 e 95. Procura aí conforme o microfone de vocês, para vocês deixarem um volume bom aqui dentro do Windows. Então vai depender do teu microfone. Pro meu caso, eu coloquei 85, você pode subir mais um pouco ou descer mais um pouco, só para não começar muito estourado o microfone, fechou? Dá OK e OK. Galera, isso vai funcionar para qualquer microfone, tá? Tanto microfone de headset, quanto microfone dedicado. No meu caso aqui, para vocês terem uma referência, eu uso um Samsung C01U, que ele é USB, tá? Então vamos lá. Como esse vídeo é dedicado para quem já usa o OBS, quem já sabe usar o OBS, já deve fazer live ou fazer gravação, você já deve ter uma cena montada com algumas fontes e dentro dessas fontes você já tem o seu microfone. Então o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito nessa engrenagem do teu microfone, vai em Filtros e vai abrir essa tela com os filtros para o seu microfone. Você vai ter que colocar esses filtros nessa ordem, tá? Eu vou passar um por um, explicar um pouquinho de cada um deles. E para você adicionar o filtro, você vai clicar nesse símbolo de mais ou vai clicar com o botão direito aqui dentro desse quadro mais escuro, adicionar e o filtro. O primeiro filtro que você vai adicionar vai ser o redução de ruídos. Então adicionar, redução de ruídos. Galera, dentro desse filtro de redução de ruídos você vai ter duas opções, o RN Noise e o Speaks. Eu já usei o Speaks algumas vezes para diminuir o barulho do teu ambiente, do teu quarto. O melhor seria um ambiente o mais silencioso possível, mas eu sei que nem sempre é possível isso. Então esse filtro vai ajudar muito a tirar barulho de ventilador, barulho de ar-condicionado, barulho de algumas coisas do teu ambiente. Eu já usei esse Speaks, ele é muito bom, ele usa um pouquinho menos a CPU, só que ele tem um problema sério com as palavras que começam com F. É um problema que eu tinha. As palavras que começam com F ficavam cortadas. Então, se eu falava faca ou alguma coisa nesse sentido, ele cortava o começo da palavra. Então, eu comecei a usar o RN Noise. O RN Noise, ele é basicamente aquele filtro das placas da NVIDIA RTX Voice. Ele é muito similar aos filtros da placa da NVIDIA, só que não usa a placa de vídeo, usa um pouco do processador. Mas mesmo assim, vocês podem reparar que o uso da minha CPU aqui está em 2,2%. Eu já estou gravando, já estou usando os filtros aqui, e mesmo assim ele usa bem pouco o processador. Para uma referência, o meu processador é um Ryzen 3600, não é um processador super potente, é um processador praticamente de entrada da AMD, com 6 núcleos, então assim, você não precisa ter um processador muito forte para você poder usar esse filtro e ficar tranquilo. Mesmo que você usar um quad-core, por exemplo, provavelmente a porcentagem aqui de uso da CPU vai subir para uns 5%, então é bem tranquilo, fechou? Se eu desligar os filtros, eu vou até falar um pouco mais próximo do microfone, porque vocês vão perceber a diferença. Eu vou desligar os filtros, vocês vão conseguir ouvir o ruído do meu ar-condicionado que está ligado aqui agora. Eu vou deixar o compressor ligado para esse volume ficar um pouco mais alto para vocês ouvirem. Fica vendo. Deu pra ouvir aí? Acho que deu, né? Então assim, filtro de redução de ruídos tá ligado, vamos pro próximo. Galera, o segundo filtro vocês têm que usar com cautela, tá? É um filtro de ruído mesmo. E ele é o Noise Gate, né? Que é aquele filtro que você coloca um nível para esse filtro e tudo que tiver com barulho abaixo daquele nível, vamos supor que você coloque em 30 decibéis, tudo que tiver abaixo desse nível de 30 decibéis não vai aparecer na gravação, não vai aparecer no teu microfone. O problema é que quando você começa a falar, essa barreira que você criou, ela vai abrir e todo aquele barulho vai para tua gravação. Então assim, eu não aconselho usar muito esse filtro de ruído, tá? Eu uso porque aqui é um ambiente controlado, eu tenho isolamento acústico no quarto, assim como vocês já viram no vídeo que eu fiz sobre o isolamento acústico do quarto. Se vocês não viram, eu vou deixar no card aqui em algum lugar para vocês darem uma conferida lá. Então assim, o filtro de ruído eu uso mais por causa do barulho das teclas do teclado. Pode ver que aqui eu uso entre 40 e 41 decibéis, então é bem aqui assim, ó, só para diminuir um pouco as teclas do teclado.
Só que normalmente, quando eu tô falando, eu não tô teclando, ou quando eu tô jogando, eu tô meio quieto. Se eu começar a falar, vai dar pra perceber um pouco as teclas. Mas o bom é que como você adicionou esse redução de ruídos, ele já vai diminuir também um pouco o barulho das teclas do teclado, ele vai pegar mais a sua voz. Então assim, eu não aconselho muito a redução de ruídos, que é o noise gate mesmo, mas se você faz algum barulho na mesa, se você tem um teclado mecânico, por exemplo, e você quer colocar um limite para esses barulhos do teclado, então você adiciona o filtro de ruído, e nesse filtro de ruído, o limite de fecho vai depender do barulho do seu teclado. Por exemplo, eu vou desligar aqui o filtro de ruído e vou começar a bater no teclado e vocês vão ouvir as teclas. Vamos lá. Eu tô batendo na tecla de espaço, então eu tô batendo forte nela, então ela tá um pouco acima do normal. Tá batendo ali nos menos 35 dB. Então vamos lá, se eu estivesse jogando normal com WASD, seria mais ou menos esse barulho. Então ele fica ali um pouco para baixo do menos 40, dá para perceber bem. Talvez um pouquinho mais, batendo ali no menos 35. Só que daí o que eu fiz, galera? Eu coloquei o limite de fecho para menos 41. O limite de abertura você coloca um a mais. Como é negativo, né? Tem que ser um a mais. Não um a menos. Mas o limite de abertura você coloca um a menos do limite de fecho. Então, com o limite de fecho a menos 41, tudo que tiver abaixo desses decibéis não vai aparecer na gravação ou na live. Só que, como eu disse antes, quando você começar a falar, essa barreira vai abrir e o som que tiver por trás vai aparecer na gravação ou na live também, fechou? O tempo de ataque eu vou deixar 25 milissegundos, é o tempo que ele leva para começar a funcionar o filtro, o tempo de bloqueio 200 milissegundos e o tempo de liberação 150, que significa que quando você parar de teclar ou parar de fazer barulho, ele vai demorar 150 milissegundos para desativar esse filtro, tá? 150 milissegundos, 225 são super rápidos assim, mas já dá uma diferença, fica um pouco mais natural, por exemplo. Então vamos lá, deixa eu retomar o filtro de ruído e vamos pro próximo, que é o compressor. Galera, o compressor provavelmente é o filtro mais importante que você vai usar nesses filtros do microfone, e as configurações que eu uso no meu microfone vai variar pro seu microfone, e eu vou te ensinar como fazer essa variação de acordo com o seu microfone, tá? Primeiro de tudo vem a razão. O padrão da indústria é 4:1, é uma razão que a sua voz vai soar um pouco mais natural. Você pode brincar com isso, você pode aumentar a razão, conforme eu vou aumentando provavelmente vai mudar a voz aí na gravação, vocês vão talvez perceber. Se eu aumentar a razão, por exemplo, para 24, provavelmente vai aumentar mais ainda a compressão e eu tenho que falar um pouco mais alto para vocês conseguirem me ouvir, e talvez minha voz mude um pouco. Então, para ficar uma voz mais natural, use a razão 4:1, que vai ficar bem mais natural a sua voz, tá? Limiar a gente vai falar já já. O ataque eu deixo 1 milissegundo, que significa que quando em 1 milissegundo, na hora que eu começar a falar, ele já vai acionar o filtro de compressão, tá? Então eu coloco bem o mínimo possível aqui, para ele já começar a ativar logo na hora que eu começar a falar, e a liberação 40 milissegundos só para descer mais devagar, para ficar um pouco mais natural. O ganho de saída eu vou falar depois da limiar. Vamos lá, limiar. Isso daqui é o mais importante, tá? A limiar vai dependendo do seu microfone, o que você vai fazer. Se eu diminuir a limiar, vamos lá. Ó, se eu diminuir a limiar, eu vou até falar um pouco mais baixo, porque o volume vai ficar bem mais alto, tá? Apesar que eu coloquei um limitador, e isso vai impedir de clipar a minha voz, tá? Para você entender o que vai acontecer quando você ligar essa limiar, deixa eu voltar aqui menos 35, só enquanto eu falo sobre isso, depois eu diminuo, que daí eu consigo falar normalmente. Para você ouvir o que tá acontecendo, você vai clicar com o botão direito aqui no mixer de áudio, vai clicar com o botão direito, vai em propriedades de áudio avançadas, tá? E aqui no seu microfone, nessa parte de monitoramento de áudio, você vai colocar o seu fone de ouvido, você vai clicar aqui e vai clicar em monitorar e enviar áudio. Assim você consegue ouvir a sua voz e você vai trabalhar esse slider da compressão, do limiar da compressão, para ver aonde que vai iniciar o acionamento do filtro, tá? Então clique em monitorar para você escutar o que você está falando. Voltando para a tela, você já vai estar escutando a sua voz. O que você vai fazer? Você vai começar esse limiar em 0, aqui, e agora eu vou falar um pouco mais baixo, e você vai começar a diminuir esse botão, você vai começar a diminuir, e no momento que a tua voz aqui na barra de volume do microfone começar a diminuir, você vai parar de diminuir. Então vamos lá, eu tô começando a diminuir, a minha voz tá normal, tô começando, aqui ó, eu já vi que ela começou a diminuir já.
ela já não tá mantendo lá em cima. Então eu já sei que aqui é um bom momento para eu parar de descer e já vai ficar uma compressão bem boa. Então eu vou aumentar um pouquinho, eu vou voltar aos 35 que eu já tinha tentado várias vezes, e o 35 pelo jeito foi a melhor parte de compressão para mim, pro meu microfone, tá? Eu mantive a limiar em 35. E o ganho de saída? O ganho de saída, galera, como vocês deixaram lá no Windows, no começo do vídeo eu falei para vocês não deixarem a 100%, para já não começar a estourar do microfone, deixar entre 75 e 95, mais ou menos, eu coloquei o meu 85, vocês vão compensar, porque quando vocês começarem a diminuir a limiar aqui, o teu volume vai baixar, e tem muita informação errada na internet falando que o compressor diminui os picos de áudio, aumenta os níveis mais baixos, e mano, tem muita coisa errada aí. Na verdade, a única coisa que o compressor faz é diminuir o volume geral. Ele diminui também os picos de áudio mais baixos, na verdade, só que como o pico não é tão alto, ele não diminui tanto, mas ele dá uma apertada nesse áudio e ele diminui a dinâmica da tua voz. Então no momento que você fala muito baixo, ou no momento que você fala muito alto, você se exalta na tua gravação ou na live, ele vai diminuir essa dinâmica da voz, e a tua voz não só não estourar, mas ela vai ficar um pouco mais equilibrada entre o momento que você estiver mais quieto na sua live ou na sua gravação, com o momento que você estiver mais exaltado na sua gravação. Então assim, com tudo ligado aqui, mesmo que eu falo bem mais baixo, o volume aqui ainda mantém alto, apesar de eu estar falando bem mais calmo, bem mais tranquilo. Aí, por exemplo, nas minhas lives, que eu jogo muito nas minhas lives, no momento do jogo lá, eu tô conseguindo passar o boss, aí eu começo a falar um pouco mais alto, começo a me exaltar. Mesmo assim, como eu adicionei esse compressor, a minha voz não vai subir tanto, não vai diminuir, ou melhor, não vai aumentar tanto o desequilíbrio entre o volume alto e o volume mais baixo. É para isso que serve o compressor, é um dos filtros mais importantes para você usar, para as pessoas te entenderem bem nas suas gravações, nas suas lives, conseguirem te escutar bem, conseguirem ver a mensagem que você está querendo passar para elas, fechou? Galera, então assim, no ganho de saída eu coloquei 25 dB, tem gente que acha demais, que vai aumentar muito o volume aqui na barra, mas vocês podem ver, todos os meus vídeos passados e todas as minhas lives, eu mantenho essa configuração, tá? Nunca tem áudio estourado na minha live, principalmente por usar o limitador, e tem muita gente que tem medo de entrar nessa área amarela aqui, ou até mesmo na área vermelha da barra de volume do microfone. E galera, não fiquem com medo de entrar na área amarela, se vocês não querem passar, tudo bem, é uma opção sua não querer entrar nessa área amarela nem na área vermelha, só que o teu volume vai ficar um pouco mais baixo. Se você tiver algumas coisas de fundo, por exemplo, se você estiver jogando, o volume do teu jogo talvez transcenda o volume da sua voz. Então assim, não fiquem com medo de entrar na área amarela e nem na área vermelha. O teu microfone só vai começar a clipar quando passar de 0 dB, quando passar dessa área amarela. Se eu desligar o limitador aqui e começar a falar alto, provavelmente vai estourar o microfone. Eu não vou fazer isso porque senão vai ser muito ruim na gravação também. Mas assim, não fiquem com medo de entrar nessa área, tá? Não tem problema nenhum entrar na área amarela nem na área vermelha, não vai clipar a sua voz, igual eu falei, a sua voz só vai clipar a partir do momento que passar de 0 dB. Então, para vocês compensarem, se eu for diminuindo aqui o ganho de saída, vocês podem ver que a minha voz vai diminuir, eu vou até falar um pouco mais perto aqui, tá em torno da área amarela, se eu diminuir mais um pouco, ela vai para a área verde, talvez fique difícil de vocês me escutarem aí, mas enfim. Eu fui aumentando o ganho de saída até chegar na área vermelha mesmo. Eu quis chegar na área vermelha para poder ficar numa distância confortável. Eu já vou falar de posicionamento de microfone com vocês, tá? Então assim, 25 dB é o que eu cheguei e ficou bom para as lives e para gravação, é o que eu acho bom para mim. Muita gente pergunta sobre áudio para mim, então as pessoas também gostam dos áudios, tanto das minhas gravações quanto das minhas lives, tá? Então 25 dB, área vermelha para mim tá tranquilo, e agora a gente vai pro próximo filtro. Vamos lá. Galera, o próximo filtro que a gente vai falar aqui é o limitador, e assim como eu já tinha avisado, é só clicar com o botão direito, adicionar e limitador, tá? E o limitador é exatamente o que vai impedir da minha voz estourar. Então é muito importante. Poucas pessoas usam o limitador, é um filtro importantíssimo também. Usem um limitador que seja -1, -2. Eu coloco -2 normalmente, para tua voz não estourar de jeito nenhum. Mesmo que você grite na tua live, ela não vai ficar aquele som estourado que incomoda quem tá ouvindo a sua live e a sua gravação, tá? Então eu coloco o limitador, a limiar do limitador, eu coloco em -2, e a liberação 60 milissegundos, só para
ficar um pouco mais natural, não ser tão abrupto o corte do filtro, tá? Então eu coloco a liberação em 60 milissegundos e a limiar em -2. Galera, e outra coisa que é muito importante também é o posicionamento do teu microfone, tá? Basicamente, se você colocar o microfone mais longe, apesar do compressor estar ativado, vocês ainda vão conseguir me ouvir bem, mas eu vou ter que falar um pouco mais alto. E além disso, quanto mais longe o microfone fica, mais pega o som externo, o som do ambiente. Então mais tem que trabalhar a redução de ruído, filtro de ruído, para poder diminuir esse barulho do teu ambiente de gravação ou de live, tá? Então coloca o microfone o mais próximo possível da sua boca. No meu caso, eu coloco a uns 4, 5 dedos mais ou menos de distância e eu aponto pro canto da minha boca, não pra frente. Por quê? Apesar de eu usar aqui, como vocês podem ver, eu uso aqui um filtro, um pop filter, né? Um filtro de ar, vamos dizer assim, para diminuir os picos de áudio quando eu falo os P's e os B's. Eu também coloco ele posicionado pro canto da minha boca, porque quando eu falo, o ar vai pra frente e ele não vai direto na cápsula do microfone, tá? Então só uma dica aí sobre o posicionamento do microfone, deixa um pouco mais próximo, o mais próximo possível do seu rosto, tá? Para que a tua voz fique um pouco mais clara e diminua também a captação do microfone do som do ambiente, do som externo e não do som da tua voz. Fechou? Fica a dica aí. Galera, então é isso, essas são as dicas que eu tenho pra vocês hoje, para vocês melhorarem o áudio do microfone de vocês para as lives e gravações. E se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber um pouco mais sobre algum desses filtros, deixa aqui nos comentários, conversa comigo, ou se não, vai lá na minha live, eu tô fazendo live igual eu falei de terça a sexta, a partir das 10 da manhã, cola lá, fala assim, ó, vim pelo YouTube, eu tô com uma dúvida sobre o filtro lá, tal, não sei o que, a gente troca uma ideia por lá também. Na descrição do vídeo tá o link das redes sociais, tem o link da Twitch também, se você quiser me encontrar por lá. E é isso, galera, se você curtiu, já deixa aquele curtir aí, compartilha que isso ajuda demais o canal. Se você não for inscrito, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!